Vamos tentar não surtar com a obra do vizinho. Olá, pecinhas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra falar de livros curtinhos pra você que quer ter aquela sensação de que está lendo mais, pegando aí um livro curtinho que ainda assim tem bastante conteúdo. Eu trouxe alguns livros que são mais divertidinhos e tal, outros que são mais, de fato, pra você fazer uma autorreflexão, uma análise ou uma análise social política. E então a gente tem aqui algumas indicações, 5 indicações pra ser exata, né? Aqui tem 4 e a gente tem mais um. E vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar não me estender muito falando desses livros por aqui. Vários deles já tem vídeos individuais aqui no perfil, tá bom? Já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e ler as minhas histórias. Em breve nós teremos conto de Halloween sendo publicado, exatamente no dia 31. Então estou muito animada para que vocês leiam essa minha nova história. Vamos começar com Amêndoas, que é um livro de uma autora coreana, que foi uma obra que, assim, tem vlog de leitura aqui pra vocês conseguem ver as minhas reações em tempo real enquanto eu lia, mas foi uma obra que, de fato, mexeu muito comigo. Eu gostei muito de ter lido, eu acho que ela acrescentou muito a minha visão de como as pessoas são diferentes entre si, sabe? E como isso pode enriquecer nosso convívio em sociedade, mas o quanto às vezes é difícil ser diferente também. Então aqui a gente acompanha um protagonista que não tem as amígdalas do cérebro. Não é que ele não tem, é que elas são subdesenvolvidas. Então ele não sabe, ele não sente sentimentos, sabe? E isso pode ser muito maléfico pra ele, por exemplo, porque ele não sente medo. Então ele se coloca em situações perigosas porque ele não calcula esse risco, né? Ele não entende esse perigo. E é complexo. Então a gente vê ele tentando se encaixar em lugares. O livro começa com uma grande tragédia em que ele perde a avó e a mãe dele fica em coma, numa cama de hospital. Então a gente já começa assim, e como ele não sente nada em relação a isso, porque ele não sente nada, ponto, sabe? Então a gente conhece todo o processo que essas duas pessoas na vida dele fizeram pra tentar fazer ele se encaixar um pouco mais, tanto em sociedade quanto em escolas, né? E ele vai crescendo no decorrer do livro. Então eu acho que quando isso acontece, ele tem tipo 14, 15 anos, sabe? Ele é um adolescente aí durante toda a história. E o final, gente, isso escalona de uma maneira que eu não consigo explicar pra vocês. Ele vai pra outros lugares, assim. Mas eu gostei muito da leitura e foi uma leitura muito rapidinha. Esse é um livro que tem, deixe-me ver, 275 páginas, mais ou menos, de história. Todos os livros aqui têm, assim, menos de 300 páginas. Na verdade, eu acho que esse é o maior livro dos que eu trouxe aqui hoje. Outro bem pequenininho é A Realidade é Mágica, que é uma antologia de contos. Esse já é um livro mais pra você se divertir e se entreter um pouco, né? Ele tem 219 páginas e é uma coletânea de contos de realismo mágico. Inclusive aqui tem um conto meu e vocês encontram o link pra comprar ela na descrição. Então cada conto tem uma história única, né? E o realismo mágico, ele tem essa coisa de colocar um pouco de magia no mundo que a gente já conhece de uma maneira que seja cotidiana. Por isso que é um livro de realismo mágico e não de baixa fantasia. Nas baixas fantasias, muitas vezes há um estranhamento do protagonista com aquela magia apresentada naquele mundo. No realismo mágico, ele pode ser uma pitadinha ali na narrativa, mas ele também podem ser acontecimentos místicos que estão cotidianamente naquela sociedade, ninguém estranha mais, porque faz parte. O meu conto se chama Em Busca de Bianca, e o que tem de magia nesse universo tá relacionado às palavras e os nomes. Aqui eu exploro muita coisa dos nomes. Então, que o seu nome é uma sina, algo define o seu futuro, o seu presente, o quem você é, sabe? O seu nome realmente tem esse poder. Então, é uma história que foi um dos primeiros contos que eu escrevi. Eu gosto dela, eu sinto que se eu revisitasse hoje, eu teria
algumas coisas pra mudar, talvez na maneira como ela é desenvolvida, mas eu gosto bastante. Eu escrevi isso há uns 2 anos. De quando é essa antologia? Eu não sei. Ela foi organizada pela Natália Ávila, Fada de Saturno, né? E a Nádia do Experimento 237. Então aqui tem... Deixe-me ver quantos contos. Eu acho que são 12. Não, são 18 contos, inclusive um conto da Natália e um conto da Nádia. Com mais ou menos 190 páginas, nós temos Saboroso Cadáver, que foi a minha última leitura e que eu ainda estou processando, sabe? Hoje eu não vou falar tanto assim sobre as minhas opiniões, o que eu achei dele, mas ele é um livro que discute muito a desumanização da nossa sociedade e o quanto isso é prejudicial e o quanto isso está acontecendo cada vez mais, né, com mais frequência. E também fala muito sobre hipocrisia, porque é uma história que vai construindo um protagonista de um jeito e aí chega nas últimas 5 páginas, assim, e muda completamente, sabe? Então, foi uma história que me deixou muito entretida desde o começo, exatamente pela curiosidade de como esse mundo funciona e o que tem de diferente nesse mundo. Esse livro é uma distopia em que os animais começaram a transmitir doenças para as pessoas quando consumidos, principalmente. Mas qualquer contato com o animal já poderia ser, com o animal infectado, né? Já poderia fazer mal, por isso que não só parou-se de criar gado, porcos, galinha, etc., mas também mataram, sacrificaram, né? Todos os cachorros, gatos, qualquer animal que você vê, assim, dentro da cidade, você pode matar. Porque é, tipo, a sua segurança. E as pessoas andam da cidade, tipo, com guarda-chuva por causa dos pássaros e todas essas coisas, enfim. E tendo isso em vista, começou a se criar humanos para o abate. Então é a mesma pessoinha, o mesmo ser humano ali, só que você arranca as cordas vocais para ele não poder gritar nem se comunicar e cria ele como se fosse um bicho. E aí o nosso protagonista trabalha com isso, ele faz parte dessa cadeia produtiva de carne especial, sabe? E a gente vê as reflexões e os dilemas dele nessa relação, isso é muito interessante. Até que chega um momento também em que ele ganha de presente uma fêmea, que ele não queria ganhar. Mas agora ela tá lá, e é responsabilidade dele. Próximo, com mais ou menos 170 páginas, Primeiro Eu Tive Que Morrer, que foi um livro que eu panfletei pra caramba aqui também, quando eu li, porque eu gostei muito, foi um livro que mexeu muito comigo. E ele fala sobre como o capitalismo está deixando todos nós acabados, exaustos, mortos, e também tem uma pegada de autoconhecimento e descoberta. A gente acompanha uma protagonista que é publicitária ou é jornalista, eu nunca lembro, mas o ponto é, ela teve um burnout e aí ela é obrigada, é publicitária, tá escrito aqui, e ela é obrigada a tirar férias pela psicóloga dela. E ela vai pra um lugar ali meio paradisíaco, então o começo do livro tem muito essa vibe de praia e encantamento e verão, mas aí tem um pequenininho romance sáfico ali, tem vários pequenos elementos que vão levando ela até ter uma grande crise de identidade, de pertencimento, de tudo. E a capa desse livro, eu acho ela muito bonita, porque ao mesmo tempo que são as dunas, né, são os rostos de várias, como se fossem várias mulheres aqui igualmente cansadas. Então vale muito a pena ler. Lembrando que eu tô deixando aqui nos cards todos os vídeos desses livros quando eles têm vídeos específicos falando sobre, tá bom? Por último, nesse vídeo aqui a gente tem Os Fantasmas de Felipe, que é um livro minusclinho. Ai, meu Deus. Tem a arte oficial dos personagens. Esse é de uma autora independente, então eu não sei quando que vai ter físico, mas ele tem 83 páginas, ele é bem curtinho, e aqui a gente está numa história de uma casa assombrada.
E a nossa protagonista é a Luísa e ela encontra meio acidentalmente assim o ex-namorado dela num dia que tá chovendo muito. E aí, ao invés de ir pra casa, que é longe, ela vai até a casa dele e lá ela descobre que ele está sendo assombrado. E enquanto ela tenta um jeito de tirar essas assombrações dali e tenta descobrir da onde elas vieram, né, a gente tem uma reconexão entre eles. Então é um livro, assim, para ser divertido, para ser tranquilo de ler. E eu gostei bastante, eu achei ele bem interessante. Eu queria ver mais, sabe? Eu queria ter mais desses personagens exatamente porque eu gostei deles e da dinâmica deles. Mas eu entendo que não era a proposta. Se eu não me engano, esse livro foi escrito para algum edital de algum concurso, por isso que ele tem esse tamanho, né? E depois a autora aproveitou o texto. Mas vale super a pena a leitura, é super divertido e interessante ver como que esses fantasmas estão relacionados ao Felipe e a casa e enfim. Foi isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, anotado algumas recomendações e me recomenda aqui nos comentários também algum livro curtinho. Me dê o nome, me dá o título e uma pequena sinopse sobre ele que eu adoraria conhecer. Então é isso. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!